Bom, pessoal, então nós vamos falar aqui da parte de desenho geométrico, vamos para as construções geométricas e esse conteúdo vai servir depois de referência para que a gente faça a listinha de exercício que vai estar lá na tua plataforma de ensino. Você baixa a lista e utiliza essas informações para a realização dos exercícios, combinado? Bom, dentro do desenho geométrico, a abordagem hoje está a respeito, está em cima do conceito de retas e principalmente da posição relativa que elas assumem, tá? Posição relativa entre as retas. Depois, a gente pega uma dessas posições relativas e desenvolve a construção geométrica disso. Vamos começar o assunto de hoje resgatando aqui o conceito de reta, né? Reta, por definição, é o menor caminho entre dois pontos. Isso é suficiente para definir reta? Não. É preciso lembrar também que retas são infinitas. Vejam vocês, essa representação em azul aqui, ela serve para identificar uma reta? Não, isso aqui certamente não é uma reta, até porque é uma curva. Mas, mais do que isso, não é reta, porque para sair desse ponto e chegar nesse ponto, eu não percorri aqui o menor caminho. Bom, já sei, então o que está de verde é reta, porque percorre o menor caminho. Também não é reta não, porque essa de verde não é infinita. Ela começa aqui e termina aqui, ela é finita. Bom, nesse caso não é reta porque é segmento. Então veja, se ela não for infinita, não serve como reta. Se ela não representar o menor caminho entre os pontos, não serve como reta. Tem que juntar as duas informações. E aí, pessoal, a gente está falando de alguma coisa mais ou menos assim, ó. É o menor caminho entre os dois pontos, mas também é infinito. E aí sim, a gente está diante de uma reta. O que está aqui eu vou apagar já já para fazer a construção, mas ele serve para ilustrar essa definição importante a respeito de reta. Muito bem, mas não é bem disso que a gente está pensando em tratar hoje não. A gente quer falar primeiro das posições relativas entre as retas. Está vendo aqui a nossa cadeira? Nós temos uma cadeira aqui e os pontos dessa cadeira são identificados por letras, né? Ponto A, B, C e D. Ponto E, F, o ponto G, o ponto H, o ponto I e o ponto J. Esses pontos vão servir para nos orientar a respeito da construção de determinadas retas que passarão por esses pontos e assumirão posições relativas. Eu quero pedir a ajuda de vocês para olhar para o seguinte, ó. A reta que passa por B, C e G, ela é uma determinada reta que tem uma posição relativa com a reta que passa por A, D e H. Essas duas retas que passam por esses pontos aí citados, elas nunca irão se encontrar. Então, por conta disso, são chamadas de retas paralelas. Vejam vocês, ó, existe uma reta que passa pelos pontos B, C e G. Essa reta ela é infinita como toda reta, mas eu vou marcar a reta aqui, ó. Está passando por esses pontos e é infinita. A reta que passa pelos pontos A, D e H, ela também é infinita, né? Vem lá de baixo, é infinita. E além de ser infinita, ela nunca vai encontrar com a reta que passa pelos pontos B, C e G. Isso permite que eu entenda que essas retas são paralelas. Retas paralelas são assim, são retas que não possuem ponto em comum entre elas. A interseção entre duas retas paralelas é o conjunto vazio. Agora, se eu falo da reta que passa por esses pontos, né, o ponto A, D e H, por exemplo, e falo da reta que passa pelos pontos D e F, vejam, por D e F existe uma outra reta passando aqui, ó. Você tá vendo? Tem uma reta aqui que passa pelos pontos D e pelo ponto F. Essa reta que eu estou citando, elas se encontram aqui nesse ponto D. Duas retas que possuem ponto em comum são tratadas como retas concorrentes, ok? Então você vê que retas paralelas são duas retas que nunca se encontram.
Retas concorrentes possuem um ponto em comum entre elas. Existem as retas colineares, que estão no mesmo lugar geométrico, objeto de estudo mais adiante, e as reversas. As reversas a gente vai entender ainda hoje, ainda nesse vídeo. Mas de cara fica atento ao seguinte: as paralelas não se encontram e as retas concorrentes elas têm um ponto em comum. Venham para cá. Retas paralelas. A interseção entre